São 2 semanas que a gente não se vê, né? Uma teve o simpósio e a outra teve era a prova, né? A do simpósio foi a primeira noite, né? Foi sobre aquela empresa bem interessante, né? Bem jovens aí, ó, eu acho assim que foi um grande estímulo para se abrir o seu negócio e ver que qualquer coisa, desde que seja criativo, nós somos os consumistas, né? Vamos combinar, porque a gente é só botar para vender que tem gente que compra. Então, outro dia eu conversando com uma aluna que a renda dela toda é venda online, e ela disse assim, professor, o que eu colocar para vender, que eu oferecer, eu vendo. Quer dizer, isso é sinal de que nós somos consumistas, né? Porque o que tiver nos estimulando visualmente, nós acabamos, de alguma maneira, comprando, né? Mas isso é a vida, né? Ainda bem que tem gente que consome e tem gente que vende, né? É a economia é isso, não adianta, né? Então, enfim, agora nós vamos entrar hoje na macroeconomia, também vamos ver isso. Mas antes da gente entrar no nosso novo conteúdo, hoje é o dia do feedback, né? Então, como feedback, nós fizemos uma prova semana passada, as questões, né, eram tudo questões objetivas, depois vocês puderam conferir, né, mas depois eu tive que trancar, enfim, mas eu vou fazer o seguinte, para nivelar, né, com todos, teve alunos que tiveram dúvidas quanto a algumas questões, que vieram falar comigo, então a gente vai fazer uma correção rápida. Se vocês tiverem um questionamento, se acharem que não está correto, vocês podem argumentar, não tem problema nenhum, tá, gente? Nós estamos aqui para construir, então, exponham as suas dúvidas, é o momento, né? Eu vou colocar, então, na tela a prova. Ela não foi muito grande, né, porque valia só 0,5, mas não por isso menos importante. E eu quero, de repente, tirar algumas dúvidas que ficaram, bom, enfim, essa é uma questão que foi barbadinha, né? Sabe que numa prova a gente tem que botar questões, em uma média de 25% fácil, 25% com bastante exigência de entendimento e 50% medianas. Então, essa aqui era uma fácil, né? Essa foi dada, que é a economia que estuda o indivíduo e a sociedade, né? E onde eles decidem empregar seus recursos, ela é considerada uma ciência que estuda uma ciência sociológica, né? Por quê? Porque mesmo trabalhando com as exatas, ela estuda o comportamento de uma sociedade, né? Por isso, então, que é a ciência sociológica. Alguém teve alguma dúvida quanto a isso? Acho que não, né? Porque estava bem lá no material. Aqui já foi um caso, né? Que era do Rodrigo. Sempre gostou de frequentar a academia de musculação, no último ano começou a se dar conta que seus amigos da academia comentam que como seria bom que nesses locais houvessem lancherias, né, que vendessem lanches e bebidas saudáveis. Começou a investigar e viu que nas grandes cidades esse tipo de negócio já existe há muito tempo e continua crescendo na mesma proporção que as academias. Na cidade, Rodrigo encontrou somente uma academia com lancheria. Na cidade mais próxima, ficou sabendo que no mês passado foi inaugurado mais uma lancheria nesses moldes. Podemos dizer que esse mercado está em estado Só para mim que trancou? Travou, pra mim também, travou. Não pode escutar. Não estão me escutando? E agora? Agora deu para ouvir, prof. Agora sim.
Ah, que coisa séria. Ó, perdeu conexão, está apresentando. Sempre que vocês não me veem, vocês falem, porque a semana passada eu fiquei falando e já tinha caído a conexão. Vamos lá de novo. Então, a questão 2 é a de expansão. Alguém tem dúvida quanto a essa questão, se é expansão? Tranquilo? Tá. Aqui, ó, algumas características da concorrência perfeita. Assinale as questões corretas. Então, na concorrência perfeita, a transparência, onde não há qualquer agente que detém informações privilegiadas ou diferente daquelas que todos detêm, está correto. Preço limite, nenhum vendedor de produto ou recurso pode praticar preços acima daquele que está estabelecido no mercado, porque é de livre atuação de forças de oferta e procura. As pessoas não vão te procurar porque vai ter concorrentes com um preço mais baixo. Então, não adianta você querer trabalhar com esses limites. Extra preço, devido ao pleno domínio sobre o mercado, dificilmente recorrem a formas convencionais para estimular ou desestimular o comportamento dos compradores. Esse é um item que está errado, porque ele não tem pleno domínio do mercado, ao contrário, né? Todos os concorrentes são ninguém detém nenhuma informação privilegiada, nada, então tu não tem pleno domínio do mercado, você não consegue dominar porque é concorrência perfeita. Todo mundo é concorrente, né? Então aí está o erro. E visibilidade, que são geralmente caracterizados pela alta visibilidade de suas estratégias empresariais. Não, a empresa que tem suas estratégias, ela não fica mostrando suas estratégias, né? Então, essa visibilidade também está equivocada. E mobilidade, cada agente comprador e vendedor atua independente de todos os demais. Então, a questão correta seria a 1, a 2 e a 5. Na questão 4, a procura pode ser definida como a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo, certo? Portanto, uma relação diretamente proporcional entre a quantidade procurada e o preço do bem, isto é, quanto mais altos os preços, maiores as quantidades procuradas. É bem ao contrário, a procura é inversamente, né? Quanto menor os preços, maior a quantidade procurada. Né? Aí é a oferta que é assim, quanto maior o preço, mais querem fabricar, porque vale a pena, né? Então, a primeira sentença está certa, a segunda é falsa. 5. Essa aqui também estava fácil, né? Porque fora a questão correta, as outras eram um absurdo, né? A Edson sempre gostou de comer maçã desde a infância, mas ocorreu uma grande quebra na safra devido a problemas climáticos. Essa fruta passou a custar 3 vezes o preço normal no ponto de venda. Então, Edson decidiu que irá passar a consumir mamão, que está com um preço bem mais em conta. Qual é a questão? Esse tipo de comportamento também podemos dizer que é efeito de substituição, né? Pois as maçãs possuem um substituto, que é o mamão, que satisfaz a mesma necessidade para Edson, né? Quando o preço da maçã aumentar, o consumidor troca por um produto mais barato. Efeito renda, pois quando aumenta o preço da maçã, o restante permanece constante, sinal de que o consumidor perdeu o poder aquisitivo. Não é o caso, né? Porque houve realmente um efeito externo que gerou o aumento dessa maçã, né? Não foi a renda no geral que caiu. Efeito monopólio, pois se caracteriza pelo produtor que aumentou unilateralmente os preços, ou reduziu a quantidade, né? Ou diminuiu a qualidade ou a variedade dos produtos ou serviços. Não é monopólio,
né? No caso da maçã não existe monopólio, existe vários fabricantes, mas houve então um efeito externo. Também não é e também não tem nada a ver com o caso efeito da concorrência perfeita, pois nenhuma empresa domina a faixa comercial, isto é, nenhuma empresa pode diferenciar o produto que oferece. Também não é o caso aqui do aumento do preço da maçã, né? Então, a resposta correta é o efeito substituição mesmo. 6, o preço equilíbrio se dá com a intersecção das curvas da procura e da oferta, quer dizer, aonde elas se cruzam, né? Chegar a esse equilíbrio normalmente é resultante de um prolongado jogo de ensaios e de erros. Em outras palavras, podemos dizer que o preço do equilíbrio é quando a quantidade ofertada é igual à quantidade procurada, né? Então, quando a gente chama assim, chegamos no ponto de equilíbrio, o preço de equilíbrio, né? Permitir. E a última, quando nos referimos ao custo total, estamos falando da soma de, é para marcar as sentenças incorretas, tá? Então, custos variáveis é o composto de folha de pagamento, aluguel, insumos utilizados para produzir bens, entre outros. Aqui, o erro está em folha de pagamento e aluguel, porque são custos fixos e não variáveis. Custos fixos e dos custos variáveis de longo prazo. Não, porque na economia a longo prazo, todos os custos são variáveis, né? Não tem custo fixo a longo prazo, só a curto prazo, na economia. Custos variáveis que dependem da produção, isto é, composto de despesas realizadas como fatores variáveis de produção, como folha de pagamento, gastos com matéria-prima, entre outros. Sim, aqui a folha de pagamento é no caso, né, da produção em si, então a frase está correta. Custos fixos, que é a parcela dos custos totais que independe da produção, são fatores fixos, correto? Custos totais de curto prazo são caracterizados pelo fato de serem compostos unicamente por custos variáveis. Não, é por custos fixos e variáveis. Então, as sentenças incorretas é a 1, a 2 e a 5. Quem marcou a certa não ganha como certa a resposta, prof? Mas não tinha como, porque, olha aqui, ó, correto tá, não, correto estava só a 3 e a 4. E ali eram tudo três sentenças, César. A 3 e a 5 tá certo. Né? Tá certo, a 5 estava incorreta. Acontece, César, acontece. Faz parte do jogo. Faz parte, é verdade. Certo, pessoal? Então, assim, a P1 foi composta de três atividades valendo 0,2, né? Mais uma semipresencial valendo 0,4. Então, fechou 1 ponto e a prova valendo 0,5. Tá? A atividade semipresencial que eu postei, que é do dia 24/4, essa atividade vale para a P2, né? E essa atividade, ela é o complemento da aula de hoje, é o que nós vamos ver hoje, né? Quem já fez, eu vi que alguns já postaram, então ela já tá, quem já fez, já viu sobre renda per capita, já viu sobre percentual de desemprego, e quem não fez, vai fazer tranquilamente, é só uma pesquisa na internet, mas cuidado na fonte, né, porque tem fontes que passam de forma errônea, ou também tem que ver a questão em valores, né, que eu estou pedindo a moeda dólar e não
outra moeda. Prof, eu até ia tocar no assunto com a senhora, porque assim, ó, eu dei uma olhadinha hoje nessa CM, né, e pesquisei, e tem 2 ou 3 sites confiáveis e os números não fecham, eles têm divergência entre eles. Eu pesquisei no site do Banco Mundial os dados, né, de taxa de desemprego e da renda per capita, e, se não me engano, na Wikipédia, que também está sendo aceita, né, como fonte de pesquisa, tem divergência em alguns dados aí, não são grandes as divergências, mas tem. Isso acontece, Nice, isso acontece. Pequenas divergências não é o problema. O problema é quando assim você tem ali trilhões para bilhões, né? Aí sabe? Até porque às vezes, por exemplo, eu tinha colocado a Venezuela não tem de 2019. Eu encontrei o site que eu encontrei os dados da Venezuela de 2019. Mas é difícil, porque o site me reportou 2019, mas depois eu fui ver o valor, era de 2018 ou 2017. Então, assim, porque a Coreia do Norte também, tinha colocado Coreia do Norte também, não consegui. A Coreia do Norte pior ainda, né, porque é extremamente fechado. Não, né, tem dados então, sobre a Coreia do Norte, só a Coreia do Sul. Tu não consegue, né, então, enfim, tive de mudar, né, mas o interessante é a pesquisa e é o entendimento, né, que às vezes a gente faz alguns julgamentos meio errôneos, né, e também entender um pouquinho, que é o que a gente vai conversar na aula também, tá? Porque, assim, às vezes a gente pensa, um país, viu como aquele país tem uma renda per capita grande e tal, mas você vai ver o tamanho dele, é minúsculo, comparado a um Brasil, que é continental, né? Então, assim, você não... É diferente um país que é o tamanho de um estado nosso, com a população de um estado, né, é muito mais fácil de administrar do que de um país com tanta divergência como a nossa, né? Mas vamos lá, vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Estão vendo, gente? Sim. Sim ou não? Então, tá. Sim. Então, macroeconomia, né? Nós vimos até então a microeconomia. Então, enquanto que a micro já está aqui com uma lupa, né? Que ela ainda está dentro da organização, a macro, ela quer ver o quê, né? Trata o mercado de bens e serviços como um todo, né? Agregando produtos agrícolas, industriais, serviços, né? Assim como o mercado de trabalho, não se preocupando tanto na diferença de qualificação, sexo, idade, origem, de formação do trabalho, enfim, mas o trabalho em si, né? Claro que ali entra, aí, algumas vezes, de coisas mais específicas, mas sempre falando de forma mais macro, não uma área bem específica, que é diferente da microeconomia, né? Então, os principais objetivos da política macroeconômica é alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa e crescimento econômico. São esses 4 focos, né, que a macroeconomia, a política da macroeconomia tenta desenvolver, né? Então, é o que nós vamos ver hoje, esses 4 principais objetivos da política macroeconômica. Alto nível de emprego. Então, um dos objetivos, né, da macroeconomia relevante é trazer para os mais baixos níveis possíveis as taxas de desemprego. Conceitualmente, né, a taxa de desemprego é determinada pela distância relativa entre a força de trabalho empregada e os contingentes demográficos, né, das faixas etárias. Quer dizer o seguinte, né, quanto mais pessoas estiverem empregadas, menos desemprego. Só que nós temos que levar em conta que a gente nunca vai zerar, a gente nunca vai chegar em dizer assim, 100% empregado. Né, a minha força de trabalho vai estar 100% empregada.
Por quê? Porque nós temos o desemprego voluntário, que é quando os desempregados que vivem de rendimentos provenientes de fatores de produção, estudantes ou pessoas que se dedicam aos afazeres do lar, quer dizer, são pessoas que não querem trabalhar. Então, elas estão desempregadas porque elas querem, né? Então, o que é? A gente tem que pegar a faixa de pessoas economicamente ativas, né, e ver quem que está empregado e quem não está. Essa diferença é que vai te dar a taxa, né? Então, assim, tem pessoas que aqui, ó, rendimentos provenientes de fatores de produção de sua propriedade. Por exemplo, eu herdei da minha família uma propriedade, uma indústria, a indústria lá é administrada e eu ganho um percentual sobre os lucros. Né, a indústria é minha, mas eu efetivamente não trabalho, eu vivo de rendas. Então, a mesma coisa no ambiente rural, né? Eu tenho terras, eu arrendo as terras, ou outras pessoas trabalham, eu não tomo decisão nenhuma, mas eu tenho uma renda do resultado, né, daquela terra gera. E estudantes também, que só estudam, não trabalham, né, ou donas de casa, que são pessoas, donas ou donos de casa, né, que são pessoas que optaram por ficar em casa, por o seu cônjuge que trabalha, né, cuidar das crianças, enfim, cuidar do lar, que não tem problema nenhum, né, é uma opção de cada um. E tem o desemprego involuntário, esse sim, é aquele contingente que procura por oportunidades ocupacionais, aceita os padrões vigentes de remuneração, mas permanece desempregado. Quer dizer, é aquele que realmente não está conseguindo se colocar no mercado, né? Enfim, por falta de oportunidades, enfim, que o mercado atual, né, ou do momento vive. Até a crise mundial de 1930, né, não havia preocupação com o desemprego, quer dizer, até lá a quebradeira de 1929 da Bolsa nos Estados Unidos, né, o emprego era assim, cada um por si, né, você procura aí o teu trabalho, ninguém vai... A teoria era de que o mercado se ajustava, né? Acredita-se que os mercados, sem interferência do Estado, conduziriam a economia, milhões de consumidores, milhares de empresas determinariam o preço e a produção do equilíbrio. Assim não haveria problemas de desemprego. Que é o que a gente viu, né? Quer dizer assim, ó, para eu ter mais procura, para mais gente consumir, eu preciso de mais trabalho, certo? Então, se as pessoas estão consumindo, ela incentiva eu produzir. Então, mais gente abre empresas porque aquele produto está vendendo. Só que aquele produto só vai ser vendido se as pessoas tiverem dinheiro. Para terem dinheiro, precisam ter renda, precisam ter emprego. Então, se entendia que o próprio mercado se regulava, né, nessa questão de desemprego. Tinha, mas achavam, né, que isso aí sempre ia se regular. Mas o que aconteceu, né? Com a crise mundial de 1929, 30, né? Aí gerou isso aqui, ó, desemprego geral, né? Então, porém, no século XX surgiram outras variáveis, como o Sindicato dos Trabalhadores, os grupos econômicos e o desenvolvimento do mercados e capitais, do comércio internacional, começaram a influenciar o funcionamento da economia, que ocasionou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Uma crise de desemprego atingiu todos os países do mundo ocidental nos anos seguintes, isso não foi por um ano, isso aí foi, né, por muito tempo, né? Então, o que aconteceu? O mercado vai se autorregular. Aí surgem os sindicatos. Os sindicatos? Por que surgiu os sindicatos? Também, né? Daí tem várias
teorias, mas uma era o quê? Era proteger o funcionário, porque o empregador ditava a regra em termos de salário, né? E, claro, quanto menos eu pagar, né, minha margem de lucro é maior. E aí os empresários também se uniam, lembram lá dos cartéis, quer dizer, negociavam, não necessariamente você vai negociar o preço do teu produto, mas pode negociar toda a negociação, inclusive de salários, não pagam mais que X dólares, hora, dia, enfim, né, para não inflacionar, para não aumentar, quer dizer, para minha margem de lucro ser maior. E aí surgem os sindicatos para defender esses trabalhadores. E os sindicatos começam a ter muita força, né? Muita força, e aí começa a mexer com tudo, né? É onde mexeu uma peça, vai mexendo em outras também. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui de 1929 a 42, o desemprego por milhões, né, em 1929 está em torno de 3 milhões de desempregados nos Estados Unidos, foi em mais ou menos 1932 ou 33, 4 anos depois, foi para mais de 12 milhões, de 3 milhões para 12 milhões. Né? Aí ela foi caindo um pouco, vejam, de 33, são 3 anos, aqui dá mais ou menos 37, são 4 anos, e de 12 milhões é para 8 milhões, quer dizer, não baixou mais para os 3 milhões. Aí vem a recessão, que também entra a Segunda Guerra Mundial, logo a seguir a Segunda, quer dizer, aqui eles estão saindo da Primeira, numa recessão, começa a Segunda Guerra Mundial também, e a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, mas 42 já estava nos finalmente, e baixa o desemprego. Por que baixou o desemprego aqui? Porque o país tem que se reerguer, e aí o governo entra com um incentivo muito grande nas empresas, nas indústrias, né, e aí faz com que todo aquele contingente seja contratado. A ordem a ordem, né, do dia era reerguer um país, não que os Estados Unidos tenha quebrado, não era isso, porque ele não sofreu o que sofreu a Europa, né, em termos de destruição do país, em termos de destruição de cidades, né, ele foi para lá, não que vieram para cá, a não ser naquela ilha lá de Harbor, uma coisa assim. E aí, mas aqui caiu porque o Estado interviu, né, injetou dinheiro para alavancar as indústrias, e aí, então, teve a oferta de emprego. A indústria alimentícia, prof? Alimentícia? Toda, né? Armamentista. Armas. Aqui? Não, aí. Aqui em 42, um pouco antes de 42. Estava no meio da guerra. Não, a guerra termina em 45. 45. Né? Em 45. Também, César, também armamentista, mas não só, né? Porque o que acontece? Tu tem muitos homens que vão para a guerra, né? E aí você precisa fazer com que continue, porque até a própria função da guerra, tu não precisa só de armas, você precisa de roupas, você precisa de alimentos, né? Kits de socorros, kits de trocentas coisas. Então, você faz uma força-tarefa, né? Mudando, então, a minha citação, em prol da guerra. Em prol da guerra, pode ser também. Porque, realmente, a guerra, ela gera muita demanda, né? Mas uma demanda mais
voltada, né, a isso, até porque os Estados Unidos acabam ajudando muitos outros países que estão à mercê da guerra, né, que foram destruídos, e aí mandava muita coisa, e tinha que ser beneficiado, quer dizer, precisava ser processado, né, porque o alimento, ele se estraga, então você tem que industrializar ele para que ele tenha mais durabilidade, né, então os enlatados, como é que se chama? Além de latado, seco, né, e desidratado, enfim, até roupas, porque na Europa é frio, então muita coisa fora equipamentos, nossa, tudo que tu precisa, né, porque Eu estava hoje, prof, foi feito em 2019 aqui, existem aqueles jogos dos holandeses que são feitos, de ano em ano, ou é bienal, eu não me recordo agora, e não me toque por ter uma colonização de holandês, ela por vezes cedia fica como sede desses jogos. E eu estava escutando, então, algumas entrevistas feitas com imigrantes, nascidos lá e vindos para cá. Um deles, então, ele cita que ele chegou a ver um soldado em batalha, né? E a alimentação deles era bastante tablet, barras, eu acredito eu, de cereal, algo assim, né? Nesse intuito que eu quis dizer que os Estados Unidos, então, abaixou o nível de desempregados, né? Não que eles queriam fazer ou eram os protagonistas da guerra, mas sim em prol da guerra que houve essa necessidade de alavancar todas as indústrias, né? Indiferente de serem o certo ou errado, não é essa a discussão, né? Não é essa a questão agora, mas é como a senhora disse, são bastante itens que são consumidos e de várias necessidades, né? Medicamentos e tudo isso, e essas histórias ali de quem saiu de lá fugido da guerra são incríveis. É uma história, não é uma história de Não Me Toque, é praticamente uma história do mundo, né? Sim, imagino mesmo que foi um período aí muito, muito terrível, muito terrível. Nossa, não tem, né, e espero que nunca mais, né, o mundo passe por isso, né? Mas, enfim, então vocês imaginam, se nos Estados Unidos deu isso, que já era, né, um país extremamente rico, imagina os demais, né, com essa guerra aí, o que não passaram, né, olha aqui, ó, as pessoas passando para receber alimentos, né, uma cota, né, para cada um, não dá para acreditar que essas coisas aconteciam, mas acontecem, e é impressionante que essas histórias se repetem, né, se a gente for ver lá na África, se a gente for ver até hoje, quando vem aqueles caminhões distribuindo na Índia, enfim, bom, daí a gente está entrando num outro caminho, né, mas fazer o quê, né? Bom, então, nessa teoria geral do emprego, John Keynes, ele foi um economista britânico cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e a prática da macroeconomia, né, bem como a política econômica, né. A contribuição de Keynes proporcionaram as bases da moderna teoria macroeconômica e da intervenção do Estado na economia de mercado. Abriu uma discussão que perdura até hoje. Qual deve ser o grau de intervenção do Estado na economia, em que medida ele deve ser produtor de bens e serviços? E a corrente dos economistas liberais prega que na economia o governo deve cuidar apenas da política monetária e deixar a produção de bens e serviços para o setor privado. Nas outras correntes, né, elas pregou o maior grau de atuação do Estado na atividade econômica, quer dizer, realmente gerar bens e serviços. Então, essa é
a gente já viu lá nas primeiras aulas, né, sobre isso, mas isso levanta aquela questão, né, de até onde o Estado deve intervir ou não. A quebra da Bolsa, ela mostrou o quê? Que não tem como se deixar simplesmente que o mercado resolva tudo, porque não adianta, o poder, ele vai injustiçar alguém, que é o mais fraco, né? E aí a gente, em termos capitalistas, vocês, bom, né, quem tem ganha, quem não tem, né, manda, quem não tem obedece, mas tudo há um limite, senão a gente caminha para uma miséria total dos mais fracos, né, em detrimento de poucos, os mais ricos. Então, Keynes veio para mostrar assim, para levantar essa questão, né, de que o governo também tem que interferir, ou pelo menos não deixar, né, que os poderosos economicamente, e aí a minha discussão sempre com o ex-coordenador do direito, o professor Ronaldo, conheceu o professor Ronaldo, Eunice? Não, acho que quando eu iniciei, ele estava saindo. Eu iniciei em 2018. Na verdade, eu sei que a minha matrícula inicial foi com ele e ele saiu em seguida. Ele sempre dizia assim que o poder a pessoa busca o poder, né? A política pelo poder de ter o poder. E eu sempre dizia para eles, não, é a economia que detém o poder, porque nem sempre aquele que dá que está no comando maior é o que tem o poder econômico mesmo, mas o que rege o mundo é a economia. Não adianta, é o poder do dinheiro, né? Só que chega um ponto de que o que é saudável, o que não é saudável. Aonde tu tem gente morrendo na miséria, né? Onde você não dá oportunidade das pessoas estudarem, isso já passou do limite, né? Daí já é ser predador, né? Em função do poder econômico. A gente sabe que a economia e o poder é importante, mas eu sempre penso que de uma certa forma, não. Eu tenho uma certeza, o poder corrompe. Bom. Corrompe as pessoas, né? É fato. Então, para ter o poder, você acaba se corrompendo, se permitindo corromper, ou se manter no poder, né? Não, mas enfim. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Nem tanto o céu, nem tanta a terra. Por quê? Porque ele pergunta aqui, né, qual deve ser o grau de intervenção do Estado na economia, em que medida ele deve ser o produtor de bens e serviços. Porque a história já provou que quando o Estado intervém também na produção, né, aí começa a ineficiência. Aí entra a ineficiência, porque não há mais a competitividade. Então, não há o estímulo de você melhorar porque o teu concorrente está melhorando, então você não vai melhorar, e ele consegue baixar o preço porque ele tem uma eficiência melhor, e aí você também vai buscar isso. Quando o Estado entra nessa área, ele se acomoda, porque ele não vai ter concorrente, porque ele é único, e aí no momento em que ele não é concorrente, ele torna-se ineficiente, né? Que a gente vê muitos países aí socialistas, o que acontece? A decadência da produção. E o que gera a economia? O que faz movimentar a economia? É o emprego e o consumo. Só há consumo se há emprego, né? E aí, no momento em que o trabalhador pertence ao Estado, o Estado obrigado a pagá-lo, né?
o que acontece? Ele exige que alguém tem que dar dinheiro para o Estado, que é o próprio, né? Que é o próprio funcionário, mas que ele não produz. Então, assim, é um ciclo descendente, não ascendente, quer dizer, não melhora, ele piora. O caso, assim, que nem da Venezuela. Eu estava ontem mesmo olhando, 87% da população está abaixo da linha da pobreza. Gente, 87% não é o que já era pobre. Todo mundo empobreceu. Todo mundo empobreceu. Imagina, na linha da pobreza, 44% é o percentual de desempregados. Então, ou ele é funcionário público ou ele não é empregado. Por quê? Porque as empresas privadas, as poucas que tinham, quebraram, ou que ainda existe, vão quebrar, porque não, daí é aquela coisa, não tem quem cumpre, né? Eu tenho que pagar os impostos muito altos, não tem quem compre, vou fechar a empresa. Eu fecho a empresa, eu boto para o mercado de trabalho quantos funcionários, né? Também é o caso da Argentina, quantas empresas estão fechando, por quê? Porque, não, tu tem que pagar os impostos. Não, tu não pode trabalhar por causa do Covid. Mas se eu não trabalhar, não tenho como pagar imposto. Não, pagar imposto vai ter que pagar. Então, toma aqui, ó, minha empresa, porque eu não tenho mais como pagar, não tenho como pagar salário, não tenho como comprar matéria-prima, não tenho como pagar impostos. Então, ele é um ciclo ascendente, quer dizer, está descendo, né? É uma espiral que está descendo e não subindo, não melhorando. Então, até que ponto o Estado intervém, até que ponto não. Se não, já é provado, se não há concorrência, a gente se acomoda, a gente pode ver dentro das nossas posições no trabalho, né? Se você não tem nenhum funcionário que concorra contigo, que a tua função está muito segura, você está seguro, mas no momento em que você sabe que se você não apresentar resultado, a empresa pode te trocar por outro, você sempre vai buscar. Tá aí vocês procurando uma graduação, né? Para quê? Para melhorar o seu conhecimento para competir no mercado, para crescer, né? Não só para ficar lá na sua função de hoje, mas você quer galgar outras funções, você tem que, porque a concorrência está aí, porque se você não fizer isso, outro vai fazer, e o outro vai subir e você vai ficar, né? Isso aí é concorrência, mas é uma concorrência que faz parte do mundo, e que precisa para que o país cresça, né? Então, voltando aqui ao conteúdo, é isso aqui, então, que Keynes trouxe e fez, né, criarem correntes na economia, né, as correntes liberais, né, onde, então, eles dizem assim, tá, o governo entra, mas cuida da política monetária, mas não intervém na geração de bens, né, de bens e serviços. E a outra corrente que diz que o Estado tem que intervir em todas as áreas. Estabilidade do preço, de preços, né? Outro objetivo macroeconômico é manter os preços estáveis. Ainda, né, o equilíbrio estrutural entre os níveis relativos do preço dos diferentes bens e serviços. O que é essa estabilidade, né? Ela se estabelece em mercados livres, o índice de variação de preços fica próximo do zero. O equilíbrio estrutural entre o preço ocorre quando não se observam transferências líquidas de renda entre diferentes setores de atividades produtivas, mantendo-se razoavelmente simétricos ao longo do tempo de índices e preços recebidos. Quer dizer, a estrutura dos preços, né, ela não simplesmente muda de uma hora para outra. Eu vou explicar mais adiante, tem exemplos ali.
sinalizam desequilíbrios macroeconômicos indesejáveis quando ocorre uma mudança na estrutura dos preços. Quer dizer, eu tenho ali a minha estrutura do preço de um produto e de uma hora para outra ele muda abruptamente, né? Então, por que acontece esse aumento de preço, né? Então, são as inflações ou as deflações que caem, né? E aqui tem um exemplo que aconteceu no ano passado, né? Que muita gente falou, que foi notícia na televisão e tal, né? Então, costuma-se aceitar um pouco de inflação, mesmo nos países mais desenvolvidos. O controle da inflação também é uma preocupação sempre presente. Quanto maior o nível da atividade econômica, a utilização de recursos produtivos tende a atingir sua capacidade máxima, gerando tensões inflacionárias. Quando ocorrem fatos não previsíveis, como pandemia, pode ocorrer uma inflação não prevista, como no exemplo, ó. O pão e o sabão de 1 quilo são produtos que apresentaram a maior variação de preços, isso lá no Correio Brasiliense, chegando a 400% de diferença de valores. Como é o caso do pão, que passou de 3,98 para 19,90, enquanto que o sabão em pó teve uma alteração de 338,67%, custando 3,18 a 13,95. Outros produtos também apresentam oscilação expressiva, como o arroz e o papel higiênico, com modificação que chega a ser mais do que o dobro do valor cobrado antes da pandemia. O arroz, que custava R$ 9,99, passou a R$ 21,99 o quilo, né, e o papel higiênico de 8,49 para 22. Bom, aqui nós temos um efeito, realmente uma transferência, né, de valores, uma alteração de valores muito grande. Claro que foi gerado pela pandemia. O que aconteceu? Né? Vai faltar tudo no mercado. Então, foi aquela enxurrada de pessoas consumindo, mas, na verdade, para fazer estoque. Não era para comer ali, né, naquele dia. Então, a farinha que fazia o pão, né, sumiu das prateleiras, o arroz sumiu das prateleiras, o sabão em pó é limpeza e outros produtos de limpeza também. Então, quando essas coisas acontecem, isso cria uma tensão inflacionária muito grande, isso cria inflação. Por quê? Porque quando tu consome muita coisa e o produto começa a faltar no mercado, lembra lá da oferta? Quer dizer assim, se as pessoas estão procurando e tem menos oferta que demanda, eu vou aumentar o meu preço, porque as pessoas vão pagar, porque não tem tanto no mercado assim, ou elas querem mais, né? E aí, isso é inflação, eu vou aumentando o preço. Aí tem que ter interferência do Estado, porque senão tu perde controle sobre isso. Foi o que aconteceu lá na década de 80, né, que as remarcações e tal, e a gente vai estudar só sobre inflação, em que o preço de manhã já não era o preço da noite, né, de tão grande que era a inflação. Muito bom que vocês não precisaram passar por isso, mas era muito terrível aquela condição. Se vocês falarem, eu sei, eu passei por isso e realmente não quero voltar a viver uma situação dessas. Se vocês conversarem com os pais de vocês, vocês vão ouvir isso também. Aqui foi muito pontual por causa da pandemia, mas foi um grande exemplo, né? Por que de uma hora para outra passou um valor X para Y? A macroeconomia tem que estudar isso. Ó. O que aconteceu? O que acontece quando você... Agora vamos voltar aqui, ó. Sempre dado, ó. O controle da inflação também é uma preocupação sempre presente. Dado que, quanto maior o nível de atividade econômica, a utilização dos recursos produtivos tende a atingir sua capacidade máxima, gerando tensões inflacionárias. Quando ocorre isso, né, quando ocorrem esses fatos não previsíveis, bom, isso no caso da pandemia, né, mas quando isso ocorre, o governo intervém. Por exemplo, se você vai gastar, o caso do petróleo,
Tá? Nós tivemos a crise do petróleo lá também, em 1900, na década de 80, onde estava faltando petróleo. Então, há um consumo e está acabando o produto. O que vai acontecer? O produto vai começar a aumentar. Daí o que o governo fez? Mas para aí, eu vou ter que reduzir o consumo desse negócio, porque vai acabar esse produto, nós não vamos conseguir, na mesma proporção, repor do jeito que está sendo consumido. Para aí, então, vamos aumentar o preço, porque, aumentando o preço, as pessoas vão diminuir o consumo. Vamos reduzir o tempo de oferta. Os postos de combustíveis fecharam sábado e domingo. Só abastecia até sexta-feira. Vocês imaginem isso, né? O posto de combustível não está aberto no sábado e no domingo. Quer dizer, se tu quer fazer uma viagem longa aqui, no final de semana, que você gastava mais do que um tanque de combustível, tu não poderia fazer, porque tu só ia, não voltava, né? Isso se tu chegasse lá. Mas tudo isso para conter o consumo, porque senão ia acabar o produto e cada vez ia ficar mais caro também. Às vezes ele aumenta o preço para reduzir o consumo e às vezes, né, além disso, o próprio comércio aumenta a oferta, né, demanda e oferta. Maior a demanda, eu posso aumentar o meu preço. Então, nesse caso da estabilidade dos preços, né, a macroeconomia estuda e por isso que existem políticas econômicas na questão de estabilidade dos preços. Distribuição equitativa de renda, que era o que eu estava falando antes, né, das injustiças. Né? Então, a economia brasileira cresceu razoavelmente bem entre o fim dos anos 60 e a maior parte da década de 70. Mesmo assim, verificou-se uma disparidade muito acentuada do nível de renda, tanto entre os diferentes grupos socioeconômicos, como entre regiões brasileiras. Isso é contra o sentido da equidade ou justiça social. É o famoso milagre econômico. No Brasil, os críticos ao milagre econômico argumentam que a concentração de renda do país piorou entre 67 e 73 devido à política deliberada do governo de primeiro crescer para depois distribuir, a chamada teoria do bolo. Então, o que aconteceu? Né? Nós queríamos crescer, e aí, na época, né, a política adotada foi o seguinte: vamos trazer indústrias, vamos incentivar que as empresas venham para o Brasil para se instalar aqui, e com isso vai gerar emprego, com isso vai movimentar a economia. Vamos construir uma nova capital, Brasília. O que acontece? Se eu coloco a capital lá, foi lá para o coração do Brasil, toda essa região vai crescer, porque toda essa região vai gerar estradas, essas estradas vão gerar povoados, cidades, né, a própria Brasília, a construção da própria Brasília gerou, nossa, muito emprego e renda, né, e muito roubo, foi uma maneira, assim, de as grandes não construtoras crescerem de uma maneira astronômica, né, foi nessa construção de Brasília, que na verdade não precisava ter mudado de capital, que era o Rio de Janeiro, né, a alegação foi que era para sair do litoral, que era perigoso, não tinha nada a ver, né, era só uma questão de movimentar essa economia. Só que eles não se preocuparam em distribuir esse crescimento, e o crescimento foi Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, aquele eixo mineiro ali, aquele triângulo ali, e o foco era crescer. Não, mesmo que seja no Sudeste, depois a gente divide entre todos, né,
alguma coisa veio para o Sul, né? O Sul também cresceu, sem sombra de dúvidas, né? Mas o grande foco foi o Sudeste mesmo. O Nordeste, você tinha uma mão de obra extremamente desqualificada, você tem, eu digo tem, porque ainda existe, né? O famoso coronelarismo, onde o que cai lá, quem decide são um ou dois, enfim, e o objetivo não é crescer a comunidade, mas sim quem manda na comunidade. Então, ali não tinha como crescer de forma industrial, né, de forma maciça. Então, ficou no Sudeste. E era esse o objetivo. Eu me lembro até... Gente, eu vou contar, porque eu tenho idade para isso, mas eu me lembro que eu era pequena e meu pai e minha mãe diziam assim, não, daí minha mãe disse assim, minha filha, entenda, porque a gente ouvia isso na escola, né, mas o que é esse bolo, mãe? Se não, pensa assim, ó, o governo pensa o seguinte, todo mundo trabalha, vai o dinheiro todo para um lugar, e fica um bolo bem grande, e depois ele vai fatiando e vai dando um pedacinho para cada estado. Isso, então assim, todo mundo vai ganhar. Tá, então é isso, tal do bolo, né, porque o bolo, ele é muito representativo, ele é muito fácil da gente imaginar a divisão de um bolo, né. Ó, em países como o Brasil, que cresceram rápido, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, gerou um aumento abrupto de demanda por mão de obra qualificada, que por ser escassa, tem ganhos extras relativamente aos trabalhadores menos qualificados, que também tiveram ganhos nesse processo, mas menores dos que os mais qualificados. Assim, a falta da qualificação da mão de obra teria sido a principal determinante da pior distribuição nesses países. Quer dizer o seguinte, então você incentiva um país, é óbvio, né, que um país não cresce assim sem ajuda externa, no sentido de empréstimos, porque o Brasil, lá em 1950 e pouco, 60, era o crescimento do Brasil em 50 anos em 5, né? Era para ele crescer em 5 anos o que ele levaria 50 anos. Então, ele precisava de muito dinheiro. E aí, ele teve ajuda externa. E aí vem aquele montoado de indústria, aquele montoado de obras e tal. Só que o Brasil não tinha preparado a sua mão de obra. Então, a sua mão de obra era extremamente desqualificada, ou a maior parte desqualificada. Então, quando tu pegava uma pessoa com graduação, um engenheiro, pessoas qualificadas, elas ganhavam muito bem. Mas ela gerou emprego. Sim, gerou, foi uma grande maneira de gerar emprego em massa, mas com salários baixos. Então, a disparidade entre salários começou a ficar cada vez mais grande. Mesmo que essa classe que vivia na miséria começou a ganhar, ela proporcionalmente não ganhou o mesmo aumento do que a classe qualificada. Classe qualificada, por ser pouca, lembra da demanda e oferta? É bem isso. Tinha menos oferta do que demanda, então tu briga pelo profissional, e o profissional acaba ganhando cada vez mais. Então, é preciso reconhecer que neste período ocorreu uma melhora no padrão de vida de toda a população, foi o que eu disse. Houve um aumento da renda média por habitante, renda per capita, em todas as classes, mas a renda das classes mais ricas aumentou muito mais do que as classes mais pobres, né? Então, aí tu começa a ter a disparidade de renda. Então, a renda dos pobres aumentou, melhorou seu padrão de vida, mas a participação deles na renda do país diminuiu. Então, essa distribuição equitativa de renda, ela é muito importante, né? E a economia, ela mostra isso, né? Vocês vão fazer um estudo ali da renda per capita. Alguém quer falar alguma coisa? O que é renda per capita? Renda per capita é assim, ó,
o PIB, produção interna bruta, tudo que o país fabricou, transformado em dinheiro, em valores. Aí você pega o número de habitantes e divide aquele valor pelo número de habitantes. Quanto que cada habitante, né, teria direito a esse bolo? É aquele bolo lá, né? Então, se é $3, se é $100 por habitante, se é $1 milhão por habitante, isso é o que faz com que você tenha uma ideia da produção de um país, né? É o que você tem como ideia de uma produção no país, é a renda per capita. Mas não quer dizer que, na verdade, todo cidadão tem acesso àquele dinheiro. Disparidade, me fala, pode chegar que eu chamei lá. Né? Não existe. Ou Você usa o número do jogo do bicho? Ô César, tu tá com o microfone aberto. Desculpa, prof. Sem problemas. Essa disparidade é que é injusta, né? Você diz, mas nós somos, mas no capitalismo é assim, sim, mas desde que tenha pelo menos tenha uma distribuição um pouco mais lógica. Se vocês forem ver a renda per capita, por exemplo, de países lá do Oriente Médio, onde tem aqueles sheiks, né? Você vai ver que a renda per capita é alta, mas 90%, 95% da população é miserável, Por quê? Porque a renda toda está concentrada na mão de poucos, de sheiks. Então, a disparidade é muito grande, e é isso que quando a gente fala aqui da distribuição equitativa da renda, buscar essa distribuição equitativa é que é importante, né? Agora, vocês vão dizer assim, mas assim, professor, então o capitalismo é ruim, porque cada um por si, e aí o cara ganha mais e o outro ganha menos. Isso daí é da opinião de cada um, certo? Mas nessa hora é que o governo tem que intervir, né, para que não permita essa disparidade tão grande de distribuição. No entanto, se você também não produzir, o que tu vai dividir? Vai dividir miséria. Não sei até que ponto vale a pena, né? No caso se o Estado produz e é ineficiente, a renda per capita vai ser baixa, né? E vai dividir o quê? Se ela é baixa, né? Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. E é isso que a gente tem que cuidar. É onde há os extremos. A gente está vendo que, às vezes, em algumas posições, há os extremos, né? E esses extremos é que não está correto. E isso mostra, e aí entra, então, toda a questão da própria população, né, se reagir contra isso, reagir contra esse tipo de disparidades, né, aonde é que está a justiça nessa história, onde é que está, e a gente vai ver lá na parte de crescimento do país, a importância que se tem isso, e o próprio mundo, ela já está cobrando isso. Um exemplo, a gente vai ver em próximas aulas, né, um país que tem um baixo índice de crescimento, ele começa a ser, como se diz, sofrer sanções de outros países, porque ali está uma desigualdade. Na desigualdade, então, os outros países fazem pressão para que aquele país modifique o seu jeito de administrar, né, e que haja mais equidade
na renda maior. Vamos supor assim, é justo um funcionário receber, aqui eu estou inventando, né, gente, um salário mínimo, e então tu tem ali uma fábrica ali de 2.000 funcionários, 1.800 ganham um salário mínimo e 200 ganham lá 30 salários mínimos, 50 salários mínimos. Olha a equidade. É injusto isso. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Isso é equidade, né? Mesmo que seja uma escolha, quando a força menor, que é o trabalhador, né, não ter poder sobre, porque ele precisa do emprego, então ele não tem como obrigar, aí entra a intervenção do Estado. Por isso que a gente tem salário mínimo. O mínimo é isso aqui. Não pode ganhar menos que isso aqui. Por quê? Porque senão algumas empresas fariam um salário menor ainda, né? Por isso que o sindicato, a ação do sindicato, para aí, essa função tem que ter, né, no mínimo tanto, ou o reajuste salarial, tem que acompanhar a inflação. Isso são equidades, ações para buscar essa equidade, né? Quer dizer, você, empresário, pode subir o teu produto 10%, agora não pode subir, e isso afetou a inflação. A inflação subiu, aí a carne subiu, o arroz subiu, a roupa subiu, o calçado subiu, mas tu não vai subir o meu salário proporcional, porque você detém o poder sobre o emprego. Aí vem o sindicato e diz, não, para aí, classe, né? Nós temos que ter equidade, como é que ele vai consumir se tudo subiu e o salário dele não subiu, né? E isso vai baixando o nível de poder de consumo, né? Enfim, por isso que e essas várias, eu não sei se vocês viram que agora tem uma que entrou em pauta, né? Agora estava para o presidente sancionar. E aí e agora devolver para o legislativo, que é aquela lei da mulher receber o mesmo salário que o homem quando ela exerce a mesma função. Vocês ouviram falar? Além da Eunice, alguém mais ouviu falar? Não? Então, isso é uma briga antiga, né, entre que funções que a mulher exerce na a mesma função que um homem, o homem recebe mais do que a mulher. Mas se ela exerce a mesma função, ela faz a mesma coisa, por que essa injustiça? Isso é injustiça. Concorda ou não concorda? Sim, né? Então, aí tem uma lei que diz que o empresário que tiver essa distinção, ele vai ser multado, né? E multado são 5 vezes... ele vai ter que pagar de multa para a pessoa, né, 5 vezes esse salário por tantos anos, por mês, né, por tantos anos que ela trabalhou recebendo a menos. Mas na prática isso não funciona, né, prof? Pois é, não. Na prática a desigualdade continua existindo, né? Até ontem nós tivemos uma aula magistral com a ministra Carmen Lúcia sobre a igualdade de gênero na visão dela, né? Então, ela coloca, assim, de uma maneira bem simples, a linguagem dela é muito simples, que o Brasil é um país de muita desigualdade social, de gênero, contra pobres, negros, gays, enfim, né? Mas na visão dela, da mulher, é uma questão de educação, né? Que deveria iniciar com as nossas crianças, para mudar aquele sistema paternalista que existe desde sempre, né? Enfim. É verdade. Não é fácil, mas para tu ver, né, Eunice, se não faz a lei, pelo menos uma lei faz com que seja na marra, entendeu? Porque mesmo que não seja em 100% as mudanças, mas elas fazem com que o empresário pense 2 vezes antes de fazer esse tipo de desigualdade, né, de distinção.
entre homens e mulheres, né? Então, nesse sentido, que a economia vem e esses pensadores, né, começam a fazer com que a gente reflita e comece a mudar esse comportamento. Então, nessas horas, o Estado, ele tem que intervir, porque ali há uma injustiça, né? E que se você deixar ao bel prazer, o que acontece? O poder, ele emana, ele se sobrepõe, né? No caso, o poder econômico. Se tu não quer, beleza, vai buscar teu rumo. Só que se você bater em todas as portas, e todas as portas tiverem esse tipo de atitude, você tem que se sujeitar, né? Então, é o mais forte se sobrepondo sobre o mais fraco. Crescimento econômico. Então, existe desemprego, capacidade ociosa pode-se aumentar o produto nacional por meio de políticas econômicas que estimulem as atividades produtivas. Né? No entanto, né, há um limite para a quantidade que se pode produzir com tecnologia e recursos disponíveis. Então, para aumentar o produto, além desse limite, se exige o quê? Ou um aumento dos recursos disponíveis, que é o exemplo do aumento da extração do petróleo, né? Claro que naquela época de 80, gente, não era só a falta do produto, era uma questão de guerras, era a época da Guerra Fria, então eles não vendiam produtos para alguns países, mas desestabilizou o mundo inteiro, Por que o Brasil, né, apostou no pré-sal? Justamente por isso, porque o petróleo, ele é um produto findável, ele vai acabar. Então, você tem que buscar no caso dos poços que já existem, né, uma hora a extração vai acabar, então tem que procurar outros, né. Ou avanço tecnológico, né, ou seja, né, uma melhoria tecnológica, novas maneiras de organizar a produção, qualificação da mão de obra. Um exemplo é a agricultura. O que acontece com a agricultura? Com a melhoria da tecnologia em equipamentos e insumos, hoje a gente produz muito mais no mesmo espaço, né, de terra do que se produzia há anos atrás. Então, você está conseguindo produzir mais com tecnologia, nesse sentido, né? Então, antes você exaurir a terra com mais facilidade, hoje, com os estudos, enfim, de uma maneira muito mais aprimorada, você tem outras técnicas de fazer com que aquela terra não fique fraca, repondo as suas necessidades na quantidade correta, e etc. Eu me lembro que soja só se tira uma vez, só se planta uma vez, depois tem que isso, tem que aquilo. Aí, um outro dia, estava lá, era Estara, falando da safrinha do soja, quer dizer, você planta soja, colhe, mas tem outro período que você pode plantar de novo, que historicamente não poderia, por causa do clima, por causa do solo e tal, e hoje pode, isso é tecnologia, né? Então, você tem que buscar isso. Então, o que acontece se um país fica parado? Se um país não busca melhorar? Ele fica à mercê disso, ele fica à mercê de que, meu máximo é isso, e não é, né? Não falando só na agricultura, mas falando em termos de que hoje o que ontem você precisava de 1 quilo de ferro para fazer certos materiais, hoje você precisa de 500 gramas. Por quê? Porque você conseguiu fazer ligas, né, desse ferro com outros metais que fazem produtos mais resistentes com menos. Por isso que, por exemplo, o automóvel era todo ele antes de metal, né? Ferro em tudo. Hoje tu tem para-choque, o paralama de plástico, o para-choque de plástico, tu tem várias peças que são metais mais leves, daí o veículo fica mais leve.
e aí se ele fica mais leve, ele pode correr mais, com mais leve, tu precisa consumir menos combustível, economiza combustível, isso é tecnologia. E aí, utilizando, reduzindo o consumo desses recursos naturais, né? Aqui, ó, crescimento econômico refere-se ao crescimento da renda nacional per capita. Então, a renda per capita é um indicador econômico utilizado para avaliar a situação econômica de um país. Ele corresponde à média da população de um país, a renda média, né, em um determinado ano e um período, e é calculada pela divisão da renda nacional de um país dividido pelo número de habitantes. É o que eu disse. Pega-se o PIB, o total que ele conseguiu produzir em um período X e o número da população naquele período. A princípio, os países que possuem economias desenvolvidas tendem a apresentar uma renda per capita mais elevada do que os países que possuem economia mais atrasadas, já que, quanto maior for a sua produção econômica, maior será a sua renda per capita. Voltando a dizer, isso no geral, não quer dizer que seja a renda bem distribuída, né? É claro que esse indicador não pode ser utilizado isoladamente para uma análise de qualidade de vida de um país, viu? Pois a renda pode não estar distribuída de forma equitativa e estar concentrada em uma pequena parcela dos habitantes. Então, pessoal, aqui é importante salientar que o que é uma distribuição? Não é que todo mundo tem que ganhar igual. Não é isso. Porque, então, tu faria o seguinte, o cara lá, que é, por exemplo, um auxiliar de produção, tá? Nunca quis estudar, né, já vem assim, não gosta de estudar, não gosta de compromisso, não, eu batendo esse parafuso, rosqueando esse parafuso, para mim tá bom, porque é o que eu gosto, eu não quero, eu acho isso muito chato, eu gosto só de ir ali, depois eu quero chegar em casa, eu quero tomar minha cervejinha, não quero pensar em nada, só quero ver Big Brother, e aí, vocês aqui estão estudando, trabalhando de dia, estudando à noite, final de semana fazendo trabalho e pesquisando, né? Às vezes com 2 trabalhos. Eu tinha uma aluna que ela trabalhava de dia, ia para a aula, na hora do intervalo ela ia trabalhar no bar, ali da Ubra, depois do intervalo ela voltava para a aula, depois ela saía da aula e ia para a pizzaria ser garçonete de pizzaria. No outro dia, com 3 filhos, no outro dia cedinho no trabalho, até às 6, Tiago, mas até às 6 e toda essa rotina. Quer dizer, uma pessoa dessa, se dedicando dessa maneira para crescer, vocês acham que ela tem que ganhar a mesma coisa que aquela pessoa que decidiu que apertar parafuso é o que ele quer na vida? Não é justo, né? Então, isso aí não é passar a regra e todo mundo ganhar igual. Equitativo quer dizer dentro da coisa justa, né? Mas não que alguém tenha que passar fome, né? Enquanto que o outro pouco mais faz e ganha rios de dinheiro. Não é isso. Mas vamos voltar lá. Não, senão vão pensar assim, não. Porque pensa, vocês acham que se vocês soubessem que vocês iam ganhar a mesma coisa que aquele que aperta o parafuso, o que vocês iam fazer? Mas será que vale a pena me dedicar tanto assim? Mas quem sabe se eu vou e faço outras coisas, né? E aí, como é que um país cresce se ninguém evolui, né? Ninguém estuda, ninguém gera conhecimento para que criar essas tecnologias que a gente viu agora ali, né, de um veículo que antes era puro ferro, agora tem 50% é plástico e outros produtos, isso é estudo. E só se desenvolve isso quando se tem estudo, né? Então, o país precisa
de gente que pense. Vamos lá. Políticas econômicas. Então, o crescimento econômico pode ajudar na solução de problemas relativos à pobreza, né, pois os conflitos sociais sobre a divisão do bolo podem ser abrandados quando ela aumenta. Assim, pode-se aumentar a renda dos pobres sem diminuir a dos ricos. Não é trocar de lugar, mas sim fazer com que a classe mais pobre também cresça, né? No entanto, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, as metas de crescimento e equidade distributiva têm se mostrado conflitantes, fundamentalmente devido ao fator educacional, com a maioria da mão de obra com baixa qualificação e, portanto, com baixos rendimentos. Está aí, né, o que veio a ajudar o ProUni, né? O ProUni fez o quê? Fez com que mais pessoas tivessem acesso ao estudo no nível superior. Né? Isso aí, isso já tinha que ter sido feito há muito mais tempo. Naquela época do bolo, né, de dividir o bolo, não tinha como. Era difícil a pessoa fazer o estudo superior, o ensino superior, porque era caríssimo. E sempre, quem passou nas universidades federais, eram os que podiam estudar nas melhores escolas, né? Então, se bem que, naquela época, a nossa escola pública era muito boa. E foi caindo até... Aí a gente vai entrar numa outra seara, que é também a linha pedagógica, né? Mas, enfim, naquela época, era muito difícil tu entrar numa universidade e o povo estar com aquilo na cabeça de que você pode fazer um ensino superior. Né? Não se tinha isso como... isso era um sonho, assim, nossa, muito longe de se conseguir. E aí foi indo, daí se criou as políticas como é que eles chamavam? Crédito educativo, né? Então, que hoje seria o nosso FIES, o nosso CREDIES, onde a pessoa conseguia o crédito educativo, poderia estudar, depois que terminava de estudar, começava a pagar. Mas com bolsas, pouquíssimas bolsas também eram de pouco acesso. Né, até que, então, foi se desenvolvendo, e aí, então, surgiu o ProUni, que foi realmente uma sacada muito grande do governo em termos de facilitar, né, o acesso ao ensino superior para classes não tão privilegiadas, né. Outro conflito gerado por políticas econômicas pode ser observado entre as metas de redução de desemprego e a estabilidade de preços, né? Ou seja, quando o desemprego diminui, a economia aproxima-se de plena utilização dos recursos. Passam a ocorrer as pressões por aumento de preços, principalmente nos setores de fornecedores de insumos básicos. Aço, embalagens, matéria-prima, né, o que explica o frequente controle do crescimento do consumo pelas autoridades para não provocar a inflação. Gente, é uma ginástica que o setor econômico faz, porque imagina os diversos recursos que nós temos, né, para consumo, e aí o governo tem que, daí sim, o governo interfere, a economia interfere, no sentido, se você tem muito consumo, vai aumentar os preços, porque vai faltar matéria-prima, o fabricante vai querer aumentar o seu preço, porque há mais procura do que oferta, e aí começa a gerar inflação, e aí então tu tem que fazer com que esse consumidor freie o consumo.
uma alternativa que eu me lembro que foi utilizado, que é bem interessante, por exemplo, a compra de veículos. Lá quando eu era pequena, né, e meu pai queria comprar carro e tal, que também carro era uma coisa realmente de luxo. Por isso que hoje vocês veem esses prédios antigos, não tem garagem, porque era um artigo que não era para a maioria, não era mesmo, né? Então, e outra, o carro tu tinha que comprar à vista. Imaginem vocês hoje juntar o dinheiro para comprar à vista o carro. Os bancos dificilmente davam um empréstimo para comprar um carro. E aí, nossa, meu pai batalhou muito, economizou muito para poder comprar um carro, né? E aí, o que acontece para você estimular o comércio de carros? E o comércio, eu me lembro muito bem, que foi o comércio do eletrodoméstico. O eletrodoméstico também não tinha muitas facilidades, tu comprava em 2, 3 vezes, não tinha muitas parcelas. Então, você tinha ali um controle sobre o consumo, porque a pessoa não tinha recursos para comprar, então, tu ter uma máquina de lavar roupa também era um luxo. Era um luxo. Olha, só depois de adolescente nós tivemos máquina de lavar roupa, porque era um produto caro, né? Eu estou falando que a minha família era grande, né? Então, tinha outras despesas e passava a ser um luxo ter máquina de lavar roupa, né? Porque tu tinha que comprar quase que à vista ou em poucas parcelas. Daí, o que fez com que estimulasse a venda de carros, estimulasse a venda de produtos eletrodomésticos? O que vocês acham? O que estimulou e fez com que mais gente pudesse adquirir esse tipo de bem? Políticas de compra e venda. E qual era a política, Tiago? Boa. A professora pode explicar essa partezinha aí. Era o aumento das parcelas. Jamais, assim, ó, tu vê um carro, no máximo, quando começava a abrir, era comprar em 12 vezes, que era um ano, né? Então, para estimular a compra de carro, eles fizeram até em 86 vezes. Anos. O eletrodoméstico também, hoje você vai em qualquer loja, eles te fazem 12 vezes, até 24 vezes. Meu Deus do céu, às vezes a máquina já estragou, a televisão já estragou e você ainda está pagando. Isso é estimular o consumo, porque você está dando para uma faixa econômica que não tinha acesso a esse tipo de produto. Entenderam? Não tinha acesso porque em 12 vezes eu não vou conseguir a parcela do meu salário. Agora, em 24 vezes, em 36 vezes, eles nem dizem quantas vezes, eles dizem assim, vocês podem ver na propaganda, R$14 por mês, tantas vezes, né? Mas em 14 reais você consegue por mês, 14 meses, em 24 meses, 36 meses, e carro não foi diferente. Então, uma maneira de você estimular e dar acesso é você facilitar a compra. Então, o que você faz quando você não quer que a grande população tenha acesso? Começa a reduzir as facilidades de consumo, né? Então, você tira os empréstimos, dificulta o empréstimo, quer dizer, o banco não pode simplesmente assim, não, agora você, não faço mais em 24 vezes. Aí ele vai lá e diz assim, não posso fazer isso, porque fica escancarado. Agora, não, tu vai ter que dar 20% do bem, em dinheiro, tu vai ter que pagar 20% do bem, os outros 80% eu te financio. Antes era 100% financiável, agora é 20%.
Quer reduzir mais? Faz com que ele tenha que pagar 40%, só financia 60% do bem. Aí você já diminuiu as facilidades de acesso àquele bem. Então, é uma maneira da economia segurar o consumo. É pelo preço e pelas condições de acesso. Né? Hein, prof? Fala. Eu me lembro, eu já tinha 15 anos de idade, isso em 88, foi a primeira televisão colorida que meu pai conseguiu botar dentro de casa. E eu acredito que não é diferente para a maioria da população brasileira. Eu saí do ensino médio, na época, o segundo grau, então, em 91, não tinha condições de fazer faculdade, não tinha facilidade que tem hoje, né? Só um pouquinho, César, que tá mal aqui a minha conexão. Eu acho que foi a minha que caiu, prof. Tá me ouvindo? Tá massa a conexão, hein? Puxa vida, caiu. Mas tu estava falando, César, da dificuldade, né? Porque a televisão, naquela época, era em poucas parcelas e era um valor bem significativo, né? Sim, e meu pai ainda deu uma sorte lá numa loteria que ele jogou e acabou ganhando uma grana, e com isso ele conseguiu adquirir na época, isso em 88. Eu terminei o ensino médio hoje, o segundo grau, na época, em 91, e não havia a facilidade que há hoje para entrar numa universidade. Eu entrei na universidade, na UBA, eu entrei com 41 anos. E tô há 7 pelejando ali um pouquinho por vez, de acordo com o bolso aguenta, né? E assim vai indo. É isso aí. Como a senhora falou no início, das épocas passadas, aí, década de 80, 90 mesmo, para hoje é outra realidade. A gente tem que admitir que a interferência do Estado ajudou muito, né? Ajudou muito a ter acesso a essas coisas, né? Porque não era fácil, tinha que realmente abrir mão de muita coisa, né? Eu paguei toda a minha universidade também, não tinha essa de festa, era em torno de 40% a 50% do meu salário, ou 60%, para a universidade. Então, eu tinha que optar, né? E às vezes, hoje, as pessoas pagam bem menos, no entanto, não querem abrir mão de nada, né? Mas isso é uma questão do cenário atual, né? Até porque a oferta hoje é maior, né, prof? Em relação, lá na época aí que eu morava em Ronda Alta, que tinha na região, era o TF em Passo Fundo, e o valor era exorbitante, né? Em relação à nossa situação econômica na época. Com certeza. Mas vamos lá. Então, eu acho que agora parei vou terminar com a aula, que já só falta mais, acho que uma lâmina.
Ó, o exemplo da política econômica é o Plano Real, onde a partir de 94 a meta de redução da inflação e da estabilização de preços foi plenamente atingida. Né? Então, de taxas de inflação cerca de 50% mensais, passou a taxa em torno de 5 a 6 ao ano. Aí, realmente era um mundo à parte, nessa época, antes do Plano Real, né? Era uma inflação absurdamente sem precedentes, né? Entre os instrumentos utilizados, recorreu à valorização da moeda nacional perante o dólar, o que promoveu o aumento das importações e da concorrência dos produtos estrangeiros com os nacionais, e, consequentemente, barateamento dos preços internos. Então, assim, ó, no entanto, com a redução da exportação, os produtos brasileiros ficaram mais caros em relação ao dólar, e a balança comercial tornou-se deficitária. Tem que ter a mesma entrada e a mesma saída, né? Se eu importo, eu estou mandando dinheiro para fora, e quando eu exporto, eu estou trazendo dinheiro para dentro. Então, se eu só sai dinheiro e não entra, eu desequilibro a balança comercial. Nesse contexto, o papel dos economistas é mostrar os efeitos de cada ação, mas a tarefa de decidir qual a medida econômica mais apropriada, aí pertence aos políticos, e por isso a denominação de políticas econômicas, que quer dizer, daí entra o legislativo para também essa tomada de decisão. A economia mostra, né, mas a política que vai fazer com que se tome, né, uma ação. No caso aqui, ó, como eu falei da intervenção do Estado, o que aconteceu, o que acontecia com a proteção, né, a indústria brasileira, mesmo sendo privada, ela era protegida pelo Estado. Quer dizer, você não conseguia importar produtos que eram fabricados no Brasil. Então, não, se é para fabricar no Brasil, tu tem que consumir produto brasileiro, né? Se eu tenho essa proteção contra produtos estrangeiros, lembra que eu falei da acomodação? A gente se acomoda. Por que eu vou melhorar, né? Se eu não tenho um concorrente que é melhor do que eu? Para mim tá bom. Se minha concorrência é só interna e todo mundo produz mais ou menos a mesma coisa, da mesma maneira, ou tem o mesmo custo, eu continuo assim. Isso é quando você protege, você faz a proteção da tua indústria nacional. Tem o bônus e o ônus, né? E aí o país já estava pagando um ônus alto, e nós, população, por quê? Porque nós tínhamos uma indústria extremamente com tecnologia defasada, então com altos custos, e, consequentemente, produtos mais caros. Por quê? Porque tu tinha alto custo, tu tinha uma matéria-prima, por exemplo, o calçado. Então, tu tinha o couro, se você tem o couro tratado, com pouca tecnologia, com tecnologia, enfim, poderia ter melhor, na qual você poderia baixar o preço daquela matéria-prima, mas por que se eu não tenho concorrência? Né? Faço assim, sempre fiz assim. Aí a fábrica de calçados compra já a matéria-prima cara, né? Suas máquinas têm limitações em termos de produção. Vamos lá, produzem 100 peças de calçado dia, enquanto que lá em outro país já conseguem fabricar 500. Claro que o custo vai ser diferente, porque você tem uma mão de obra ali, você está consumindo energia e produzindo menos. Então, o calçado sai mais caro. Bom, vou botar ainda a minha margem de lucro, o calçado sai por X. Aí, quando o Fernando Collor abre as barreiras, né, e deixa o mercado, produtos importados entrar no país, o que tu comprava um calçado
sei lá, hoje por R$ 100, com a importação tu pagava 30. Tu vai comprar de quem? De 30 ou de 100? Tu vai comprar de 30. E aí começa a quebradeira das indústrias brasileiras, né? Mas é por sua ineficiência. E sua ineficiência é causada pela proteção de mercado feita pelo Estado. Lembro lá que eu falei, né? Que o Estado, se o Estado começar a produzir, ele não vai ter concorrente. Se não tiver concorrente, ele não vai se preocupar em ser eficiente. Agora, se a empresa privada também for protegida, vai ser a mesma coisa, né? Então, que é o caso, falando aqui dessa questão aqui de valorização, da inflação, né, e da valorização da moeda. Né? Então, nesse contexto, papéis econômicos, não, aqui, ó, entre instrumentos utilizados, recorreu-se à valorização da moeda nacional. Bom, nós tínhamos uma inflação desfreada, né? O que o governo fez, né? Ele para aqui, passa a régua, agora nós não temos mais cruzado, sim, porque nosso dinheiro mudou, cruzeiro, do cruzeiro para cruzado, do cruzado para não sei o quê, depois para cruzado novo, depois para o plano real, e aí passou o real. Bom, de um dia para a noite, né, não existia mais lá o cruzado novo, e era o real, e o real valia $1. Antes valia 10 cruzados, 20 cruzados, $1, e a economia fez, né, com que R$ 1 valesse $1. E aí começa do zero de novo, né? E claro que tem todo um indexador, enfim, tem todo um cálculo para os salários, para os produtos, fazer toda a transformação e tal. Foi bem complicado, mas deu uma freada, porque nós íamos virar uma Argentina, nós íamos virar uma Venezuela, a Alemanha antigamente, levando dinheiro de carrinho, né? Porque nosso dinheiro não valia mais nada. Só que, e depois, ele segurou isso por alguns anos, até que ele começou a sair de cena e deixar de novo que o próprio mercado começasse a se regularizar, se regular, né? E a gente vai ver isso mais adiante ali, quando a gente vai falar sobre inflação. Mas, enfim, então, o que nós vamos ver na próxima aula são políticas econômicas. Quer dizer, a gente tem essas políticas que é para regularizar isso, regular isso, né? Mesmo deixando com que tenha o mercado livre, mas o Estado, né, dando algumas regras para que não se saia de forma desenfreada. E isso também muitos países fazem, porque não tem como você deixar só o mercado atuar a bel prazer, porque aí, então, tu perde o freio. Tanto é que, em 2008, de novo aconteceu, né, a bolha nos Estados Unidos, a bolha imobiliária, onde afetou muita gente perdeu tudo. Tanto é que o Oscar, né, de melhor filme foi a história de uma mulher que perdeu tudo em 2008, daí, acho que com carro, com trailer, começa a viajar em todos os Estados Unidos, né. Então, já é um fato da história, 2008, e não faz muito tempo. Se você for ver em termos de anos, não faz muito tempo. E a história se repete, né, você deixa o mercado livre, sem monitorar muito, dá esses problemas, porque sempre tem as pessoas mal intencionadas, né, o poder, como a colega no início da aula disse, né, que o político é corrompido pelo dinheiro, enfim, e aí vai dando muito problema. Então, tá o Estado para puxar isso aí e tentar manter, né, porque quem sofre é a população, né, e a população mais pobre ainda, mais ainda, né. Comentários, perguntas? Não? Nada? Tranquilo?
Deixa eu ver aqui se tem alguma... Então, gente, o que é semipresencial? Eu comentei antes, é vocês pesquisarem a renda per capita de alguns países ali na qual eu listei, e o índice de desemprego, certo? De 2019. Cuide um site que vocês utilizarem, porque pode, como até a colega falou, a Eunice falou, às vezes tem variações, então busquem sites mais confiáveis, e vocês vão colocar em ordem de importância também, quem é que tem o melhor PIB, até o que tiver o menor PIB, certo? Prof, esse trabalho não precisa ser em modelo científico? Não, é preencher a planilha. Tá bem. Eu tenho uma Tá? dúvida sobre o trabalho de outra matéria da senhora daí, depois. Então, tu fica que eu converso contigo, tá? Tá. É isso, pessoal. Então, boa noite, César, fala. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Prof, eu vou ficar que eu tenho uma pergunta. Tá. Prof, Sim.